noite. Todo mundo quer, mas poucos conseguem. Bem-vindo, Marco. Então, poucos conseguem a riqueza que é tão importante para todos nós, mas a riqueza, ela possui alguns passos, né? Na verdade, é uma filosofia. E o grande Napoleão Hill, ele catalogou essa filosofia de como enriquecer. Bem-vinda, Ângela. Então, o Napoleão Hill, ele passou 25 anos da sua vida estudando sobre as 500 pessoas mais famosas dos Estados Unidos que mais enriqueceram, e também estudou as 25 mil pessoas que fracassaram. Então ele foi um estudioso. Bem-vindo, Heloísa. E daí, a pedido do Andrew Carnegie, ele escreveu essa filosofia. E é ele que cita esses 13 passos em direção à riqueza no livro dele de Quem Pensa Enriquece. E o Muller também cita o que a pessoa não deve fazer para ela ter essa questão da pobreza, né? Então ele pega e de forma sucinta ele vai descrevendo. Eu aqui, numa live de 30 minutos, vou praticamente só citar os 13 passos que a pessoa deve dar em direção à riqueza. Claro que se a pessoa quiser se aprofundar mais no assunto, eu ministro cursos disso, e daí eu fico à disposição de contatos. Bem-vindo, Lucas. E cada capítulo desses dá em torno de umas 2 horas de aula. Cada um desses 13 capítulos daria em torno de umas 2 horas bem puxada de aula para te fazer além de fazer, tem que fazer o exercício. Não adianta eu querer algo e não fazer nada, né? Não existe algo em troca de nada. Então, todo desejo, o primeiro passo em direção à riqueza é o desejo de ser rico, né? Se a pessoa não tem o desejo de ser rico, como é que ela vai ser rica? Como é que ela vai juntar fortuna se ela não tem o interesse pessoal dela de conseguir o dinheiro? Então, tem que ter uma demonstração clara de que ela realmente quer, e ela vai fazer de tudo que for necessário para enriquecer. Então, o primeiro passo é tu ter uma ideia daquilo que tu quer fazer na tua vida que vai te dar um retorno financeiro. Então, o primeiro passo é dizer: vou fazer isso e vou conseguir dinheiro. Por exemplo, o Lucas e o Marco, que trabalham com a questão de internet aí, eles têm que fixar qual o nicho que eles querem e começar a atuar, porque não basta também dizer: eu quero muito dinheiro. Na verdade, qual o montante que tu quer ganhar por mês? Qual o valor? E outro detalhe importante, né? Tem que declarar, o segundo passo já é declarar exatamente a quantidade que quer. Não adianta dizer: eu quero bastante dinheiro para ti é o quê? Por exemplo, porque o dinheiro, o que pode ser pouco para mim, pode ser muito para outros. O que pode ser
muito para mim, para outra pessoa pode ser irrisório, porque tem gente que ganha 1 milhão por dia e tem outros que ganham 30, 40 reais. Bem-vindo, Edson, grande colega. Então, o segundo passo em direção à riqueza é tu ter essa quantia exata que tu quer ganhar por mês. E o terceiro é estabelecer uma data, porque não adianta, eu quero bastante dinheiro, mas tu não tem uma data definida até tu conseguir aquilo que tu quer. Então, realmente, quando nós queremos algo, nós devemos fixar. Digamos que, eu quero ganhar 5% ou 10% ou 30%, digamos 30% a mais do meu salário. Tá, tu quer aumentar o salário que tu tem hoje, mas o que tu vai dar em troca para te ganhar mais? Se tu é funcionário público, tu vai ter que fazer outra atividade, porque não existe a possibilidade de tu ganhar aumento sem tu fazer outra coisa. Então tu vai ter que desenvolver uma outra atividade paralela com aquela que tu está desempenhando. Ou tu vai vender, ou tu vai fazer outra coisa. Bem-vindo, Jair. Então tu tem que ter essa ideia que tu vai ganhar, o dinheiro vai vir até você, até mim, até vocês, mas o que eu ofereço em troca? Se eu não oferecer nada, eu não vou ganhar nada. Então eu tenho que oferecer. E como é que nós ganhamos dinheiro? Ganhamos dinheiro ou através do nosso serviço, ou vendendo o nosso tempo, ou vendendo produtos. O quarto passo é elaborar um plano. Ou seja, nós temos que ter um plano definido. Eu vou fazer isso, em troca eu vou ganhar tal coisa. Então, não existe dizer, eu quero ganhar mais, mas o que tu vai dar em troca disso para ganhar mais? E o quinto passo é fazer uma declaração tua mesmo, por escrito, daquilo que tu vai oferecer para te ganhar mais aquele dinheiro que tu tanto quer e almeja. Porque se tu não der algo, tu não vai conseguir. Então, o sexto passo, e daí o sexto passo, que é onde geralmente a grande maioria das pessoas acaba não fazendo, é ler essa declaração no mínimo 2 vezes por dia. Uma ao ir deitar e a outra ao levantar. Mas o nosso subconsciente, ele só atende aquilo que tu coloca emoção. Não adianta tu ler que nem um papagaio e não colocar emoção. Então, para ti realmente querer as coisas, tu tem que colocar emoção e o sentimento de que tu realmente vai conseguir aquilo ali. Bem-vindo, Rogério. Então, os seis passos, né? Primeiro é tu fixar na tua mente aquilo que tu quer fazer. Tem que ter esse desejo ardente, porque não adianta tu dizer, eu quero ganhar dinheiro, mas tu não tá com o que tu vai dar em troca? O que eu posso oferecer para ganhar o dinheiro que eu tanto quero? O segundo é fazer a declaração exatamente do que tu vai dar em troca. Se é serviço, se é o teu tempo, ou tu vai vender produtos, né? E o terceiro, estabelecer a data, até quando tu quer ter aquele dinheiro em troca. Bem-vindo, Cláudio Miro, Klaus. Um abraço aí, tudo tranquilo em igrejinha? E o quarto passo, então, é elaborar o plano. Como é que tu vai fazer isso ali? E daí aqui, muitas vezes, nós nos perdemos. Mas eu preciso de dinheiro, eu não tenho dinheiro.
Toda vez que tu arrumar uma desculpa, tu tá indo pro lado do fracasso. Porque o fracasso, ele é o campeão de arranjar desculpa. Em vez de arranjar desculpa, comece a agir, comece a fazer. O quinto passo, então, redigir o documento. E o sexto passo, ler 2 vezes, no mínimo, por dia, em voz alta, essa declaração. Tu mesmo lê para ti, outras pessoas não precisam saber. E enquanto lê, tenha certeza de que aquilo já está realizado. Claro, tudo tem que colocar data, né? O segundo passo, esse é um passo também de suma importância, que é a fé. Quando não se tem fé, não se consegue aquilo que tu almeja. Então tu tem que ter a fé. A fé é tu visualizar que aquilo que tu queira já está na tua mão, já está materializado. E aqui nós podemos citar o exemplo do nosso amigo Claudio Mir, que está aí na live, que estava com um problema aí de catarata nos olhos, e quando ele recebeu a notícia, ele ficou apavorado, porque ele tinha que fazer a cirurgia, e a cirurgia custa um certo valor. E hoje ele está aí para comprovar que quando se tem fé naquilo que quer, se consegue o dinheiro. E ele conseguiu o dinheiro, fez a cirurgia e já está enxergando novamente com os olhos aí. Então, estou usando esse exemplo para não citar só exemplos meus, né? Esse é um exemplo que o Claudio Miro pode nos confirmar. Bem-vinda, Dona Lourdes Becker. Então, quando se tem fé e quer aquilo, tu realmente consegue aquilo, mas tu tem que ter um desejo e a tua fé tem que ser inabalável, né? Porque fé, tu acredita e tu tem certeza. Bem-vinda, Marilei. Então, quando tu tem fé realmente naquilo que tu deseja, tu vai conseguir. Então, o primeiro passo é o desejo, porque ele vai vir através de um pensamento, e o segundo passo em direção à riqueza é a certeza, a fé que tu vai conseguir. Não interessa o que tu vai ter que fazer, tu vai fazer aquilo que é necessário para ter aquilo que tu almeja. Então, a fé é a alquimia da mente, ou seja, tudo aquilo que tu planta com fé na tua mente, que tu realmente acredita, tu consegue. Porque a fé, ela é a vibração de pensamento que faz com que o nosso subconsciente trabalhe por nós. Porque nós só 5% do que a gente faz é consciente, o resto tudo está no subconsciente, que já está gravado no nosso subconsciente. Então, quando tu tem essa fé inabalável, ela ajuda nós a resolver todos os nossos problemas. Oh, bem-vindo, seu Adel, grande seu Adel. Seu Adel é outro cidadão que tem muita fé, e tudo que tem fé se consegue, porque quando a tua fé ela é inabalável, porque não adianta tu procurar só Deus quando tu está com problema. Deus e o ser que nos criou, ele está sempre com nós. Então nós sempre temos que agradecer e ter fé que ele tem um propósito bom para nós. Então, como é que eu faço para desenvolver a minha fé? A minha fé é repetindo para mim mesmo que eu vou conseguir tudo aquilo que eu almejo. Porque se eu não tiver essa decisão de ter a fé e a vontade de fazer, eu não vou conseguir. Porque tudo é movido pela nossa ação também. Eu quero algo, o que eu vou dar em troca para ter aquilo? Porque não existe algo em troca de nada. Então,
tudo aquilo eu tenho que estar arrojado ao que eu vou dar em troca. Às vezes, as pessoas, quando as primeiras vezes que se fala que tem que dar algo em troca, as pessoas já levam, eu vou ter que vender a minha alma, quem é muito religioso, eu vou ter que vender a minha alma pro demônio. Não é isso. É que tu tem que dar algo em troca. Para te receber alguma coisa, tu tem que dar algo em troca. Tu vai dar o quê? Ou tu vai estar vendendo automóveis, roupa, ou prestando serviço, construir uma casa, vendendo livro, algo tu vai fazer, prestando serviço de internet hoje. Então, algo tu tá dando em troca para receber aquele dinheiro que tu tanto quer. Só que não vou, eu quero ganhar 10 mil por mês. Tá, mas o que tu vai dar em troca para ganhar esses 10 mil reais? Porque tu não vai ganhar se tu não estiver oferecendo algo para te receber isso em troca. E o terceiro passo para a riqueza é a autossugestão. Ou seja, como é que eu vou influenciar o meu subconsciente criando afirmações positivas? Porque o nosso subconsciente, quando ele tem duas decisões, ele sempre vai escolher que ele gaste menos energia. Ou seja, se eu tiver com o pensamento, com dois pensamentos, um com medo e o outro que eu vou ter que fazer algo, geralmente tu vai optar pelo medo e daí tu vai acabar não fazendo. Então, boa noite, Rogério. Daí então tu acaba não fazendo e tu acaba não tendo aquele resultado, porque na autossugestão, se tu não der a ordem, tu acaba perdendo. Se tu tiver medo, se entrar em conflito, geralmente vai vir a do fracasso e tu não vai conseguir. Tu vai ter que ter a decisão firme. Por isso que o segundo passo já é a fé, né? Tem que ter aquela fé inabalável que tu vai conseguir o que tu quer. Então o subconsciente, ele aceita qualquer que seja a sugestão. Ele vai aceitar porque o subconsciente, ele está ali. Só que tem um detalhe, né? No subconsciente tu precisa colocar a maioria das pessoas que falam, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas aonde está a emoção? Qual o sentimento que tu vai fazer? E os sentimentos são vários sentimentos que você tem, né? Mas os principais que existem no mundo é o nosso sentimento de amor, e não é o contrário, que seria o outro sentimento, o amor e o ódio. Não é. É o medo. O medo, a maioria das pessoas tem medo de fazer algo que elas se sintam incapazes de fazer. Então, o medo, ele trava as pessoas, porque as pessoas, na verdade, têm 6 tipos grandes de medo, que geralmente os mais conhecidos é medo da crítica, medo de o que vão falar de mim. Grande coisa, deixa que falam. Se tu está fazendo aquilo que realmente tu quer e deseja, e não pode ficar ouvindo muita opinião das outras pessoas, né? Então, o terceiro passo é a autossugestão. O quarto passo é um conhecimento especializado. Esse, a maioria das pessoas diz, mas eu não tenho ensino, não tenho estudo. Mas se nós pegarmos várias pessoas, inclusive que estão assistindo essa live, ganham bem e fazem um trabalho que às vezes o pessoal que tem curso universitário, tem faculdade, não consegue fazer. E daí eu cito 2 exemplos. Eu cito o Rogério e o seu Adel nesse sentido. Os dois
constroem casas. E eles não têm a grande questão de estudo de faculdade, mas eles têm o conhecimento na prática. Eles aprenderam na prática, através do interesse deles, a construir casas. Então, e fazem muito bem o serviço deles, e daí vão ser mais bem remunerados do que aquele cara que precisa de alguém e está ali e não faz o serviço bem feito. Então, todo o nosso trabalho, ele exige um conhecimento específico. E se nós pegarmos também quantos professores nas universidades tem, que lá tem todo o conhecimento especializado, só que ninguém ensina como ganhar dinheiro. E essa filosofia, ela está disponível aí desde 1937, 38, foi quando o Napoleão Hill escreveu os livros dele. E ela está aí. Só que não adianta tu pegar um livro de 200, quase 300 páginas, que o cara demorou 25 anos para escrever, e querer achar que tu, na primeira leitura, tu já vai entender ele e vai sair fazendo. E esse livro, eu cito ele porque ele é um livro que dá base, basicamente, a todo mundo que escreve ou lê, é muito baseado nesse poder que tem a mente e o subconsciente. Então, realmente está tudo ali, ele dá passos detalhados. Só que a maioria das pessoas lê e acha que é um livro de romance, que está lendo uma vez. Isso aí é tipo quem tem fé, quem acredita em Deus. Quem acredita em Deus está sempre lendo a Bíblia. Por quê? Porque a palavra é a repetição que faz fixar no nosso subconsciente aquilo que realmente nós queremos. Se nós queremos a salvação, se nós queremos saúde, nós devemos acreditar fielmente na saúde, acreditar que nós podemos. Se nós temos que queremos riqueza, nós temos que colocar essas ideias também de quanto tu quer ganhar. Porque eu quero ganhar dinheiro para que tu quer ganhar dinheiro? Para te viver uma vida melhor para ti e para tua família, simples assim. Então, esse conhecimento é o específico que leva a vantagem sobre os outros. E aquilo que tu fizer, se tu for fazer com amor, com dedicação, tu vai ter o resultado. Agora, se tu fizer de qualquer jeito, com certeza, tu vai fazer uma vez, porque quando tu faz bem feito, tu dá o teu melhor, com certeza a propaganda boca a boca vai fazer com que tu ganhe mais pessoas procurando teu serviço. E daí com certeza tu vai poder cobrar um pouco mais caro pelo aquele serviço que tu presta. Quinto passo, então, para a riqueza: imaginação. É imaginar, tu ter na tua mente o plano que tu está elaborando, o que tu vai fazer, e imaginar que tu é capaz daquilo. Porque às vezes mas isso eu não consigo. Bom, se tu já partiu do princípio que tu diz que tu não vai conseguir, tu já plantou no teu subconsciente que tu não tem a capacidade de fazer aquilo. Daí tu não vai conseguir realmente fazer aquilo que tu queria fazer. Porque tudo que tu não sabe fazer, tu pode aprender. Porque sempre tem alguém que sabe fazer aquilo que tu quer fazer. E se veio aquele pensamento na tua mente, tu tem capacidade de fazer sim. Porque senão o pensamento não viria. Quanta coisa, às vezes, o pessoal fala, mas tempos atrás nem tinha internet. Quantos hoje vivem trabalhando na internet? Quantos sobrevivem? Quantos empregos caíram de moda e quantos novos foram criados?
Então, quando muitos dizem, mas não, a tecnologia vai substituir o homem, não vai, porque sempre vai ter algo para o homem pegar e fazer, só que ele vai ter que estar sempre se atualizando. Então, é ter uma imagem daquilo que tu quer. Quando aquela ideia vem para ti, coloca logo em ação, porque quando ela chega para ti, vai chegar para outras pessoas também. A única limitação do ser humano, então, está no próprio ser humano, não está nas outras pessoas. Quando ele tem a certeza que ele vai conseguir fazer, com certeza ele vai conseguir fazer. Agora, quando ele diz, isso eu não consigo, bom, daí nem vamos falar, né? Que daí ele já está limitado a não fazer. E daí tem dois tipos de imaginação, né? Tem a imaginação sintética, que é aquela imaginação que é do conhecimento específico, que estão lá nos livros, disponíveis a todo mundo, e a imaginação criativa, que daí essa é só praticando. Os grandes gênios que criaram, o Edison, vários outros, eles tiveram aquilo e colocaram essa imaginação de criar algo que veio para eles e eles colocam. Um exemplo claro é a questão do celular, né? O celular, antes, isso já estava, mas não tinha vindo para ninguém. E quando o homem quer criar alguma coisa, ele vai lá e cria. Mas alguém tem que pegar e fazer. Não interessa quantas vezes se vai fracassar. Na verdade, é só uma forma que não é a correta para dar certo. A frase que eu achei muito interessante, eu quero ler: o sucesso não exige explicações e o fracasso não aceita desculpas. Então, o cara que fracassa, ele sempre tem uma desculpa, né? Ele sempre arranja uma desculpa porque ele não faz as coisas. O sexto passo é o planejamento organizado. Então, tu tem que ter um plano. Se tu quer ganhar dinheiro, o que tu vai fazer, ou o que tu vai vender para te ganhar aquele dinheiro que tu quer? Não existe outra forma, não existe mágica de ganhar em troca de nada. Então, tu tem que ter o plano e quais as ações que eu faço para conseguir esse dinheiro. E daí eu tenho que ter a atitude para aquele meu desejo se transformar em ação e eu ter. E outra frase que eu acho também sensacional: ninguém está derrotado enquanto não desistir, né? Pode não estar dando certo, mas se a pessoa estiver ali laborando, ela vai, cedo ou tarde, ela vai conseguir. O sétimo passo é decisão, né? É uma dominação. A decisão é aquela pessoa que tomou a decisão e parte para a ação. Ou seja, ela não deixa para depois. Porque o hábito de deixar para amanhã ou para depois, depois eu faço, é um péssimo hábito. Porque tu nunca vai fazer. Tu sempre vai deixando para depois. Agora eu estou cansado. E aí eu dou o puxão de orelhas muitas vezes eu vou dar no meu amigo Rogério, né, Rogério? Que às vezes ele tem atividades que ele tem que fazer algo na casa dele e ele acaba não fazendo. Por quê? Porque depois eu faço. E não existe, tu só consegue fazer no presente, tu não consegue fazer nem no passado e nem lá no futuro. Então, por isso que é tão importante eu tenho que fazer algo, vou fazer agora, não interessa se eu estou cansado ou não. Quantas vezes a gente começou fazendo algo que a gente estava
cansado e depois passou a canseira do corpo. Era só o nosso subconsciente nos boicotando para te não fazer algo. E na riqueza é a mesma coisa. Quando tu tem que fazer a tua atividade, não interessa. Tu tem que fazer naquele momento, porque tu não consegue fazer depois. Não adianta eu querer, eu vou fazer amanhã. Não. Tudo que tu pode fazer hoje, tu tem que fazer hoje. Se tu tem que preparar o teu trabalho, organizar quais são as tuas atividades para amanhã, organizar a tua agenda, faça. Que isso vai dar uma diferença tremenda na organização da tua vida. É um salto quântico tu levantar pela manhã, olhar os itens que tu anotou no papel que tu tem que fazer e ter essa certeza daquilo que tu está fazendo. Bem-vindo, Douglas. Então, quando tu toma essa decisão de não vai mais procrastinar, vai fazer aquilo que é necessário fazer em troca da tua riqueza, tu com certeza vai fazer. Bem-vinda, Márcia. Então, quando tu toma essa decisão de fazer, tu consegue fazer tudo aquilo e mais um pouco. Então, a decisão ela é um hábito nosso. Tu tem que ter o hábito de não deixar as coisas para amanhã. Porque tu não vai, se tu deixar para amanhã, provavelmente amanhã tu vai arrumar uma outra desculpa e daí entra a frase que eu acabei de ler há pouco, né? Que é a questão do fracasso, né? Que o cara que é fracassado, ele sempre tem uma desculpa. O sucesso não exige explicação. Agora o fracasso sempre tem a desculpa. 8. O oitavo passo, então, a persistência, né? Esse é o esforço continuado que tu tem que ter para não desistir, ser hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Tu tem que sempre ter em mente que toda a fortuna que tu quer, ela precisa estar baseada no teu esforço contínuo de tu nunca desistir, né? Porque se tu não estiver desenvolvendo essa persistência, o fracasso vai te dominar. Porque quando tu não tem persistência, tu desiste fácil das coisas. Na primeira dificuldade que tu encontrar, tu vai desistir. Por quê? Porque tu está destinado ao fracasso. Porque tu não tem persistência, tu não insiste com as coisas, tu desiste na primeira tentativa. E daí o exemplo mais fantástico que eu acho é do Thomas Edison. Cara, o cara pegou para descobrir a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente, ele fez 10 mil vezes o teste, até que ele acertou. E daí quando entrevistaram ele disse, mas e as 99.999 vezes que tu errou? Não, eu não errei. Eu só descobri que era um método que não era o correto. Então, não é fracasso. É só uma fórmula que não é a mais correta. Então, na nossa vida, quando nós mudarmos o que para uns pode ser fracasso, é só um ponto de vista deles. Não é fracasso. É só uma forma que não está sendo a mais correta para ganhar aquilo que tu espera ganhar na tua vida. O 9º passo, então, o poder da mente mestra. Ou seja, esse é sempre a união de de duas ou mais pessoas em prol daquele teu propósito. E o propósito das duas pessoas tem que ser o mesmo, né? Porque senão tu não consegue. Por que às vezes os casais não dão certo? Porque um puxa para um lado e o outro para o outro. E daí o casamento não dá certo. E aqui em direção aos negócios é a mesma coisa. Quando tu tem parcerias,
porque tu não consegue prosperar se não depender de outras pessoas. Tu sempre vai depender de outras pessoas. Então, tu tem que ter a mente das duas pessoas tem que estar direcionada para aquele objetivo maior, que é conseguir dinheiro para ambos. Porque não existe só um conseguir. Então, o poder da mente mestra é quando duas ou mais pessoas se unem em prol de um propósito único. Ou seja, alguém vai aparecer mais, mas o outro está lá dando todo o suporte, né? O 10º passo também é um passo, um dos também muito importantes, mas que eu vou falar aqui e as pessoas vão ficar meio assim. É o mistério da transmutação do sexo. E eu falo isso, vão ficar assim, o que o sexo tem a ver? O sexo é uma das coisas mais, é um dos elementos mais importantes, mas ele precisa ser transmutado apenas porque o sexo, ele é o maior desejo do ser humano. Todo ser humano tem desejo por sexo, só que isso tem que ser transmutado e colocado de uma forma, e daí eu vou explicar de uma forma simples, que nem o autor explicou, né? É simples e fácil de explicar. Significa fazer da mente passar as ideias da expressão de físicas para a questão da natureza da mente. Ou seja, tu tem que fazer com que aquele teu desejo do sexo, ele seja empregado naquilo que tu realmente quer na tua vida. Ou seja, se tu quer ser rico, tu vai ter que empregar muita ação na direção do teu propósito. Ou seja, tu tem a tua parceira, tu não precisa ser bígamo, ter várias mulheres. Tenha uma só. Ou as mulheres que estão assistindo tem um homem só. E o resto do poder, tu usa esse desejo, que o sexo é a força mais poderosa que tem dos desejos humanos, né? Então, quando tu desenvolve esse transmuta para o teu trabalho, para a tua atividade, tu ganha muito com isso. A grande maioria dos homens, eles sempre tiveram por trás uma mulher que dava esse sustento. Eles citam o exemplo do Napoleão Hill, que ele ganhava as batalhas quando ele teve a primeira esposa, mas depois ele inventou de trocar e ele foi derrotado, né? O Thomas Edison também teve uma grande mulher. O Abraham Lincoln, quando ele perdeu a mãe dele, que era uma modelo de inspiração para ele, que ele até os 40 anos mais ou menos ele era um fracassado, era um advogado fracassado. Ele, de um momento para o outro, quando ele perdeu a mãe dele, ele se tornou logo depois importante nos Estados Unidos e foi presidente dos Estados Unidos. Então, as mulheres, elas fazem a diferença quando empregado de forma correta, né? É a transmutação do sexo. O 12º passo é o subconsciente, ou seja, é a conexão entre o consciente e o inconsciente. E daí o consciente, ele sempre vai agir primeiro, né? Mas tu tem que fazer com que o teu subconsciente coloque as emoções necessárias para que essas emoções, aliadas à fé, atinjam todos aqueles objetivos que tu queira na tua vida. O 12º, o cérebro. O nosso cérebro, eles são como antenas. Assim que eu estou recebendo uma informação de Deus, do universo, várias outras pessoas também estão. Só que
Aí está a diferença. Quem faz, quando recebe, ele já parte para realmente fazer, né? Não deixa para depois. Por isso que às vezes quando tem algo que a pessoa, mas eu pensei nisso. Claro, chegou a informação, só que tu não agiu, a outra pessoa agiu e chegou na frente de você, só isso, simples assim, né? E o 13º é o sexto sentido. Quando tu desenvolve todas esses outros passos, o sexto sentido ele vai chegar de uma forma tão natural e tão simples que você não vai precisar fazer tanto esforço, porque todo o início ele exige mais força, ele gasta mais energia para te fazer. E aqui no final ele já não exige tanto esforço, porque quando aqui eu gosto de dar exemplos, porque os exemplos aqui eles são para aqueles casos que a gente muitas vezes não consegue resolver um problema. Tu tá com uma dificuldade em alguma área e tu não consegue dormir, tu não consegue resolver aquele caso. E quando tu vai deitar à noite, tu começa a pensar naquele caso e vai dormir e ficou pensando naquilo. E o teu subconsciente ele vai trabalhar e tu vai acordar durante a noite com a solução daquele problema que tu tinha. E daí eu pergunto para vocês, quantas vezes isso já não aconteceu com vocês? O que eu vou fazer? Qual que é o meu propósito? Eu não sei o meu propósito. Porque a maioria das pessoas, elas não sabem por que estão aqui nesse mundo. Elas vão fazendo o que vai aparecendo, tá bom, e vão vivendo. Mas será que realmente o nosso propósito é ir vivendo um dia esperando a morte? Eu acredito que não. Eu acredito que a gente tem mais propósitos aqui. Então, hoje eu passei um pouco do horário, mas é um tema, como eu falei para vocês, é um tema que é bem longo, que cada capítulo desses aí dá em torno de umas 2 horas ou mais. Tem uns que são bem mais longos, que dariam umas 3, 4 horas bem caprichado de exercício, mas eu vejo que a informação aqui ela é muito importante, porque é ter um pensamento e aquilo que tu realmente quer na tua vida, o que tu quer fazer. E não adianta tu arrumar desculpa, porque eu não tenho dinheiro. A maioria das pessoas que fizeram fortunas no mundo, elas também começaram pobres. Elas começaram sem, mas o que tu pode fazer? E o começar agora pode ser uma ligação para alguém que tu vai te abrir as portas. Então, quando tu tem o teu plano definido, tu realmente consegue aquilo que tu quer. Na próxima segunda eu vou falar sobre as 31 desculpas pro fracasso, que as 30 formas, na verdade 31 maneiras de tu fracassar. Para te ter sucesso são 13, agora para te fracassar é 31, que foram catalogadas. Eu acho importante isso aí, porque quando tu sabe, tu pode tentar evitar, né, essas armadilhas que a vida nos apresenta. E como eu falei, o meu curso Supere-se com Mudanças de Hábito, ele está disponível via online, né? E daí é só entrar na minha bio, e é um passo muito importante para a pessoa que quer
mudar hábitos, que ela está com a dificuldade de organizar a sua vida. Então, ali são modos que eu montei, que eu aplico na minha vida, no meu dia a dia, que todos nós, de vez em quando, tu faz algum tipo de procrastinação, né? Tu procrastina algo na tua vida. E quando tu tem metas claras e um objetivo definido, tu começa a pensar e fazer só aquilo. E com certeza tu vai ter aquilo que tu almeja. Vale para todas as áreas da nossa vida. Para relacionamentos, para a saúde e principalmente para a prosperidade. Porque a mudança nunca é na outra pessoa. A mudança sempre vai ser primeiro em mim e depois no outro. E se eu quero saúde, eu tenho que pensar em saúde, desejar saúde e não ficar só pensando na doença ou naquilo que eu tenho. Quando eu mudo o foco, quantos órgãos o corpo humano tem? E às vezes tu tá com uma dor num local e tu não agradece aqueles outros órgãos que estão em pleno funcionamento e tu começa só a reclamar. E quando tu dá esse sentido de reclamar, tu vai ter mais motivos para reclamar da tua vida. Agora, quando tu agradece, tu vai ter mais motivos para agradecer. Então, é simples assim. Então, vale para a saúde perfeitamente todos esses passos que eu falei para a prosperidade. E vale para os relacionamentos também. Só muda a questão de foco. O foco, a decisão de ter saúde começa por ti, não começa pelos outros. Quando eu decido que eu vou ter saúde, eu foco na saúde e eu adoto procedimentos para a saúde. Se algo não faz bem para o meu corpo, por que eu vou usar aquilo? Se a bebida faz mal para mim, se o cigarro faz mal prejudica o meu corpo, por que eu vou usar? Eu não nasci usando. Qual é a dor que eu tenho para mim estar usando isso? Se eu não posso tomar refrigerante, por que eu estou tomando? Se o açúcar faz tanto mal como dizem, por que eu como o açúcar? Qual a dor que eu tenho que faz com que eu use tais ingredientes que prejudicam? Pode não me prejudicar, não me matar no momento, mas a dose de veneno diária que eu estou tomando está me prejudicando. Por que eu continuo fazendo isso aí? Bem-vindo, João Isidoro. Então, quando eu tomo a decisão de melhorar uma área, eu estou melhorando todas as áreas da minha vida. E esses passos, esses 13 passos que eu dei, eu aplico em qualquer área da minha vida. Então, a decisão sempre é minha, não é da outra pessoa. Se eu quero me relacionar bem com a minha esposa, e a esposa com o marido, com os filhos, e a relação de serviço, começa com a decisão de que a partir de hoje eu vou ser uma pessoa melhor. E não precisa tu dizer que tu está fazendo aquilo ali. A tua atitude vai ser o teu guia. E tu vai ser conhecido por aquilo. Mas tu vai ter que ter persistência. Porque eu costumo dizer que antes de tu ganhar algo, tu primeiro tem que provar que realmente tu mudou. E vão acontecer fatos para ti voltar àquela atitude tua que tu tinha anteriormente. Por quê? Porque 95% de tudo que tu faz de forma inconsciente. É o teu subconsciente que faz guardado naquelas emoções
que tu já adquiriu desde a infância. Então, tudo que nós fizemos é baseado em algo que nós aprendemos ou sentimos lá. Quando eu falar uma palavra aqui que vocês nunca tiverem ouvido, vocês não vão saber o que essa palavra quer dizer. E assim vale para tudo na nossa vida. Então, quando tu quer mudar, tudo vai começar por você, né? Por você, por mim. A mudança sempre começa em mim, não no outro. Então, até a próxima participação de todos. E quem quiser mudar de hábitos, esse meu curso Supere-se com Mudança de Hábitos, ele está já disponível à venda, é só entrar na minha bio. Valeu, um abraço a todos. Oi, sou Aparício Renner. Em 2018, eu estava no fundo do poço com uma enorme depressão, ingerindo álcool todos os dias. Eu me cuidava, não gostava de mim. Procurei ajuda através de terapias, consultando com diversos profissionais e encontrei a solução através do desenvolvimento pessoal. Com essa experiência, criei o curso Supere-se com Mudança de Hábitos. É um curso prático, passo a passo, que vai ajudar você em sua mudança. São 21 módulos com teoria e exercícios para serem colocados em prática de uma forma simples. Aproveite a promoção de lançamento e adquira já!